Imagine encontrar um livro tão misterioso que, mesmo após séculos de estudos, ninguém conseguiu entender uma única frase do que está escrito nele. Um manuscrito repleto de símbolos desconhecidos, plantas que não existem, diagramas estranhos e ilustrações que desafiam qualquer explicação lógica. Durante mais de 500 anos, linguistas, criptógrafos, historiadores, matemáticos e até agências de inteligência tentaram desvendar seus segredos. Todos falharam. Alguns acreditam que ele contém conhecimentos perdidos da humanidade. Outros dizem que esconde uma mensagem criptografada impossível de decifrar. Há quem afirme que seja apenas uma fraude extremamente elaborada. Mas e se nenhuma dessas teorias estiver correta? Hoje, vamos explorar a fascinante história do manuscrito Voynich, considerado por muitos o livro mais misterioso do mundo. O manuscrito Voynich é frequentemente descrito como o manuscrito mais misterioso já descoberto. Trata-se de um antigo códice ilustrado que desafia pesquisadores, linguistas, criptógrafos e historiadores há séculos. Apesar de inúmeras tentativas de análise, sua origem exata, seu idioma, seu propósito e até mesmo seu significado permanecem envoltos em mistério. Ao longo dos anos, o manuscrito se tornou alvo de intensos debates. Alguns estudiosos acreditam que ele contém uma mensagem cuidadosamente codificada, escrita por um autor desconhecido que desejava ocultar conhecimentos importantes. Outros defendem que ele registra uma língua perdida ou até mesmo uma forma de escrita criada especificamente para aquele documento. Há ainda quem afirme que tudo não passa de uma fraude extremamente elaborada. Isso levanta uma série de perguntas fascinantes. O manuscrito Voynich realmente contém uma mensagem secreta? Seu texto representa uma língua autêntica ainda desconhecida? Trata-se de um sistema criptográfico que ninguém conseguiu quebrar? Ou seria apenas uma obra sem significado criada para enganar as pessoas? Antes de explorar essas teorias, é importante entender exatamente o que é esse misterioso manuscrito. O manuscrito Voynich é um códice ilustrado escrito à mão em um sistema de escrita que até hoje não foi identificado. Nenhum idioma conhecido corresponde totalmente aos símbolos utilizados em suas páginas. Especialistas acreditam que ele tenha sido produzido no norte da Itália durante o período do Renascimento. Seu nome vem de Wilfrid Voynich, um comerciante de livros raros de origem polonesa que adquiriu o manuscrito em 1912. Desde então, o documento atraiu a atenção de especialistas do mundo inteiro. Criptógrafos profissionais, linguistas, matemáticos e até equipes militares tentaram decifrá-lo. Entre eles estavam analistas britânicos e americanos que trabalharam na quebra de códigos durante as guerras mundiais. Mesmo com tantos esforços, ninguém conseguiu determinar com certeza o significado do texto. Hoje, o manuscrito está preservado na Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade Yale, onde continua sendo objeto de estudo. A história do manuscrito. Grande parte da trajetória do manuscrito Voynich permanece desconhecida. Os primeiros séculos de sua existência estão cercados por lacunas históricas. No entanto, pesquisadores concordam que tanto sua escrita quanto suas ilustrações possuem características tipicamente europeias. Em 2009, uma equipe da Universidade do Arizona realizou testes de datação por radiocarbono no pergaminho utilizado na obra. Os resultados indicaram que o material foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. O primeiro proprietário confirmado do manuscrito foi Georg Baresch, um alquimista que viveu em Praga durante os séculos 16 e 17. Após sua morte, o manuscrito passou para seu amigo Jan Marek Marci, reitor da Universidade Carlos, também em Praga. Marci enviou o documento ao famoso estudioso jesuíta Athanasius Kircher, conhecido por suas tentativas de decifrar hieróglifos egípcios. Depois disso, o manuscrito desaparece dos registros históricos por aproximadamente 2 séculos. Muitos acreditam que ele permaneceu guardado na biblioteca do Colégio Romano, uma importante instituição jesuíta. Em 1870, quando as tropas de Vítor Emanuel II tomaram Roma e anexaram os estados papais ao Reino da Itália, diversas propriedades da igreja foram confiscadas. Para proteger certos acervos, vários livros foram transferidos para coleções particulares.
Entre esses livros estava o manuscrito Voynich. Décadas mais tarde, Wilfrid Voynich adquiriu cerca de 30 manuscritos raros, incluindo o documento que posteriormente receberia seu nome. Após sua morte, em 1930, a obra foi herdada por sua esposa, Ethel Voynich. Quando Ethel faleceu, em 1960, o manuscrito passou para sua amiga Anne New, que o vendeu ao negociante de livros raros Hans P. Krauss. Como Krauss não conseguiu encontrar compradores, decidiu doar a obra à Universidade Yale em 1969. Desde então, ela permanece preservada na instituição. Como é o manuscrito Voynich? O manuscrito possui cerca de 240 páginas preservadas, embora se saiba que algumas páginas originais foram perdidas ao longo do tempo. Suas dimensões são relativamente modestas, mas seu conteúdo é extraordinário. Estima-se que ele contenha mais de 170 mil caracteres, escritos em um sistema desconhecido. O texto é organizado da esquerda para a direita, semelhante à maioria das línguas europeias. Além da escrita enigmática, o livro contém centenas de ilustrações detalhadas. Com base nessas imagens, os pesquisadores costumam dividir o manuscrito em 6 grandes seções. 1. Seção botânica. Esta parte contém desenhos de mais de uma centena de plantas. O problema é que praticamente nenhuma delas pôde ser identificada com certeza. Algumas parecem misturar características de várias espécies reais, enquanto outras não se parecem com nenhuma planta conhecida. 2. Seção astronômica. Apresenta diagramas celestes, estrelas, sóis, luas e símbolos do zodíaco. Algumas páginas mostram estruturas circulares extremamente complexas, sugerindo observações astronômicas ou conceitos cosmológicos. Seção biológica, uma das partes mais estranhas do manuscrito. Ela apresenta dezenas de figuras femininas nuas interagindo com estruturas semelhantes a tubos, reservatórios e sistemas hidráulicos. O significado dessas imagens permanece desconhecido. 4. Seção cosmológica. Contém diagramas elaborados que parecem representar mapas, sistemas planetários ou estruturas do universo. Alguns pesquisadores acreditam que certas ilustrações possam representar cidades, territórios ou modelos cosmológicos. Seção farmacológica. Mostra raízes, ervas medicinais, recipientes e instrumentos relacionados à preparação de remédios. Muitos estudiosos acreditam que essa seção esteja ligada ao uso medicinal das plantas apresentadas anteriormente. 6. Seção de receitas. A última parte do manuscrito contém blocos contínuos de texto. Cada entrada é marcada por pequenos símbolos semelhantes a estrelas ou flores. Acredita-se que essas páginas possam conter instruções, fórmulas ou receitas. Qual seria o propósito do manuscrito? A aparência geral da obra levou muitos pesquisadores a acreditar que ela foi criada como uma espécie de enciclopédia médica ou farmacêutica. Segundo essa hipótese, o manuscrito reuniria informações sobre plantas medicinais, tratamentos, cosmologia, anatomia e preparação de remédios. Porém, devido à natureza incomum das ilustrações e da escrita, inúmeras outras teorias surgiram. A teoria da criptografia. Uma das hipóteses mais populares afirma que o texto contém uma mensagem real escrita em uma língua europeia, mas protegida por um sistema de criptografia. Segundo essa teoria, os símbolos do manuscrito substituem letras ou sons de um idioma verdadeiro. Diversos especialistas em criptografia acreditaram durante décadas que essa seria a explicação mais plausível. Se essa teoria estiver correta, alguém criou um método extremamente eficiente de ocultação de informações no início do século XV, a teoria do livro-código. Outra hipótese sugere que as palavras não representam diretamente letras ou sons. Em vez disso, cada palavra seria um código associado a um significado específico registrado em um livro de referência perdido. Sem esse livro, seria praticamente impossível interpretar o conteúdo. A teoria da informação oculta. Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro significado não está nas palavras em si. Talvez a mensagem esteja escondida em padrões específicos, como quantidade de letras por linha, frequência de determinados símbolos, posição de palavras, estruturas matemáticas ocultas.
Mesmo assim, nenhuma dessas abordagens produziu resultados conclusivos. E se tudo for uma fraude? Existe também uma teoria bastante controversa. Segundo ela, o manuscrito Voynich não possui significado algum. Seus símbolos teriam sido criados aleatoriamente apenas para dar a impressão de que representam uma linguagem real. Os defensores dessa ideia argumentam que ninguém conseguiu extrair informações verificáveis do texto após centenas de anos de tentativas. Entretanto, essa teoria enfrenta um problema importante. O manuscrito apresenta padrões linguísticos extremamente sofisticados. Pesquisas estatísticas mostram que a distribuição das palavras segue regras semelhantes às encontradas em idiomas reais. Além disso, certos grupos de palavras aparecem em contextos específicos, sugerindo uma estrutura organizada. O argumento da autenticidade. Pesquisadores que acreditam na autenticidade do manuscrito apontam que seria extraordinariamente difícil produzir uma fraude tão complexa no século XV. A criação de padrões linguísticos consistentes ao longo de centenas de páginas exigiria um esforço gigantesco. O físico teórico Marcelo Montemurro, da Universidade de Manchester, identificou características normalmente encontradas em idiomas naturais. Ele observou agrupamentos semânticos e mudanças de vocabulário associadas a mudanças de tema, algo típico de textos reais. Essas descobertas reforçam a possibilidade de que o manuscrito contenha informações genuínas. O mistério continua. Atualmente, o manuscrito Voynich continua sendo um dos maiores enigmas da história. Apesar dos avanços da linguística computacional, da inteligência artificial e da criptografia moderna, ninguém conseguiu oferecer uma explicação definitiva para seu conteúdo. Talvez um dia novas tecnologias permitam desvendar seus segredos. Ou talvez ele permaneça para sempre como um dos grandes mistérios da humanidade. Independentemente da resposta, o manuscrito Voynich continua fascinando gerações de pesquisadores, curiosos e sonhadores. E claro, existem teorias ainda mais ousadas. E se o manuscrito fosse uma cópia de um documento muito mais antigo? E se preservasse conhecimentos de uma civilização perdida, talvez de uma cultura avançada desaparecida há milhares de anos, ou até mesmo da lendária Atlântida? É verdade que a datação por carbono aponta para o período do Renascimento, mas isso apenas determina a idade do pergaminho utilizado, não necessariamente a idade das informações registradas nele. Parece uma ideia improvável? Sem dúvida. Mas quando se trata do manuscrito Voynich, quase tudo ainda permanece em aberto. E você? O que acha que realmente está escondido nas páginas desse misterioso livro?